Nós já estudamos sobre como os discípulos pediram para Cristo que os ensinasse a orar. Aprendemos a orar com Cristo, aprendemos a ser como os verdadeiros adoradores. Aí depois aprendemos também a como ter os nossos momentos a sós com Deus, a certeza da resposta à oração, à nossa oração. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a paternidade infinita de Deus, a dádiva que Deus nos dá e que aí inclui tudo de uma maneira que, pedindo esta dádiva, através dessa dádiva que nós já temos, nós podemos pedir a dádiva, eu já vou antecipar, a dádiva é o Espírito Santo que Deus nos dá. E através dessa dádiva, quando Ele nos ensina a orar, nós temos a convicção de que Ele nos responde. E a ousadia dos amigos de Deus, ou a perseverança dos filhos de Deus, né? A perseverança na oração. Então nós vamos começar aqui o texto, a ministração, lembrando do que nós estudamos a semana passada, né? Semana passada nós aprendemos um pouquinho também, que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede equivocadamente. Tiago nos ensinou isso, né? De que às vezes nós pedimos para o nosso próprio prazer. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente aprende que, quando oramos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, Ele nos responde. E ainda que Ele não responda imediatamente, ainda que demore um pouco a nossa oração a ser respondida, nós só temos a ganhar. Porque mesmo durante este treinamento, durante este deserto, quando nós achamos que Deus não está nos respondendo, Ele está trabalhando a nosso favor, né? Quantos de nós, lá em Hebreus 11, conta ali, né? Os heróis da fé. E lá pelos versículos 13, nós vamos ver de homens que oraram a vida inteira e não chegaram a ver a resposta. Mas eles não chegaram a ver. Isso não quer dizer que Deus não respondeu, né? Quantos casos eu conheço e você conhece de pessoas que oraram por uma determinada situação, por uma conversão, e que morreu sem ver isso em vida. Mas aí a gente que ficou, a gente sabe a história de pessoas que se converteram. E ainda que nós não vejamos isso em vida, com certeza lá na glória nós saberemos os resultados, né? Então, às vezes, quando Deus não nos responde de forma imediata, não quer dizer de que Ele não respondeu. Ou, às vezes, a gente fica também naquela dúvida: será que eu estou orando da maneira correta? Ou será que Deus não está respondendo porque eu não sei orar, porque eu estou orando errado? Aí é uma análise que nós podemos fazer, que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Nessa maneira, poxa, por que tanta demora nessa resposta? Uma das respostas que eu posso dizer que eu dei hoje para mim, eu dei para o outro jovem. Lançando sobre ele as nossas ansiedades. Nós somos ansiosos. E Filipenses diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. A ansiedade é a doença do século. Dizem, né, que é a doença do século, com o estresse, com a depressão. Eu acho que a ansiedade é a doença desde o Éden. Eu acho que a ansiedade vem desde sempre. Porque em algum momento Dona Eva foi ansiosa. Que a culpa é sempre de Eva, que fique claro, né? A culpa sempre será dela. Certo, Benê? Arrumei apoio aqui, já era. Mas assim, então a gente vê a ansiedade, a curiosidade, a depressão, tudo isso é coisa antiga, né? Então, nós precisamos aprender a perseverar, a acalmar. Hoje, nós lemos o Salmo 46, versículo 10, né? Aquietai-vos, é hora de aquietar. Então, há momentos que nós vamos orar, e as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, a resposta não vem, vamos nos aquietar. Porque o alvo da oração é a resposta. Ninguém ora do nada. Ninguém ora não esperando nada. Até quando nós oramos em adoração, até quando nós o adoramos através da nossa oração, nós
nós temos como alvo, como o alvo a resposta. Porque quando nós adoramos, nós esperamos que Deus se agrade da nossa adoração. E a adoração não deixa de ser uma oração. Lembrem-se disso, né? Nós estudamos isso, acho que na primeira lição, né? De a oração ser uma adoração, fazer parte da nossa adoração. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre Deus como Pai, né? É pela oração e por sua resposta que o intercâmbio de amor entre o Pai e o seu Filho ocorre. Deus, vamos tentar pegar alguns pontos aqui, a gente não pode aprofundar muito, mas vamos tentar decorrer um pouquinho sobre a paternidade de Deus. Olha lá em Mateus 7, de 9 a 11. Qual dentre vós é o homem que, se porventura seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui o nosso Senhor, ele prossegue, né, confirmando o que ele disse sobre a certeza da resposta à oração. Somos todos filhos e sabemos o que esperar dos nossos pais. Nós entendemos que sempre que pedimos ao Senhor, a resposta virá. Nós precisamos continuar buscando no Senhor a sabedoria para pedirmos de acordo com o que Ele se agrade, né? O Senhor nos pede para olharmos os pais terrenos, que mesmo sendo maus, dão o melhor para os seus filhos, e calcular quanto mais coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que lhe pedem. Deus está fazendo esta análise, essa comparação. Poxa vida, se eu, pecador, sei dar o melhor para o meu filho, imagina Deus, que sabe todas as coisas lá na frente. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E às vezes, talvez o espaço que temos em recebermos a resposta à nossa oração é apenas um momento para a aprendizagem, um momento para treinamento, para que Ele nos aperfeiçoe nas lutas que estamos enfrentando. E isso não é fácil. Não adianta, é difícil muitas vezes nós entendermos isso. Então a palavra de Deus nos ensina o quê? Para perseverar, para insistir. Mas o deserto está longo demais, está muito grande, a situação, a luta está pesada. Mas persista, confie, creia. É essa a lição que Deus tem sempre a nos dar. Agora, voltando para o tema aqui, sobre a paternidade de Deus. Jesus nos leva a perceber que como Deus é muito maior que o homem pecador, então deve ser muito maior a nossa convicção de que Ele nos atenderá. Com certeza, muito mais que um pai terreno, nossas petições de filho. O Senhor quer nos lembrar que a oração de um filho deve sua influência totalmente ao relacionamento estabelecido com seu pai. Qual nível de relacionamento que nós estamos exercendo com o nosso Deus? Qual o nível de relacionamento? Hoje pela manhã, refletindo um pouco sobre isso, eu parei para pensar. Quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, nós mais ou menos sabemos o que se passa na cabeça dessa pessoa. Por exemplo, meu pai, seu Silvio. Eu tenho um excelente relacionamento com ele. Meu pai é meu mentor, meu pai é meu conselheiro, então eu já sei mais ou menos como ele pensa. Tanto que tem algumas coisas que eu vou consultar ele de teimosia, porque eu já sei que a resposta que ele vai me dar não vai me agradar. Pai, mas e se eu fizer isso aqui? André, você está errado. André, você vai por esse caminho aqui. Pai, mas eu quero fazer assim. Mesmo eu sabendo que o seu Silvio vai brigar comigo, às vezes eu falo com ele. Mas a gente insiste, é igual criancinha. Às vezes com Deus a gente faz exatamente isso. Senhor, eu preciso disso aqui. E às vezes Deus está te sinalizando. Não, você vai por aqui, meu filho. É por aqui o caminho. Cristiano, é por aqui o caminho. Mas Deus, eu quero assim.
Gente, às vezes, nós até sabemos o que a palavra já diz. Às vezes nós já sabemos o que o Senhor pensa a respeito de determinado pedido. E ainda assim nós insistimos, né? Então assim, às vezes nós insistimos com Ele de forma até equivocada, mas por quê? Porque muitas vezes nós não pensamos se realmente isso está de acordo com a sua palavra. Tentarmos pensar, não dá para a gente pensar com a mente de Deus. Mas tem algumas coisas que são tão básicas que a gente sabe que não são de acordo com as coisas que Deus se agrada. É aí que está a questão. São coisas tão simples, às vezes são coisas tão simples, que nós falamos, que nós pedimos, mesmo sabendo que Ele vai dizer não, mas a gente insiste naquilo. Né? Então, por exemplo, o meu relacionamento com o meu pai, que eu falei, né? Às vezes eu comento alguma coisa com ele, porque eu falo tudo que eu vou, qualquer decisão que eu vou tomar, eu busco o meu pai. Para ele orar, para ele me dar algum toque, alguma coisa, pela experiência que ele tem. E às vezes eu já até sei a resposta, porque eu me relaciono com meu pai. Eu converso com ele 2, 3 vezes por semana, né? Quando eu não vou lá. Então, assim, tem coisas que eu falo com ele que eu já sei qual é a resposta dele. Mas mesmo assim, às vezes eu vou e falo, porque às vezes eu também preciso de um puxão de orelha. Né? Então eu falo com meu pai, pai, e aí? Né? E ele sempre dá uma luz, mas eu me relaciono com ele, eu sei os desejos dele. Em relação a Deus, tem algumas coisas que nós precisamos aprender e só vamos aprender no relacionamento com Ele. Poxa vida, tem tantas coisas que nós pedimos, às vezes para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio desejo, e por isso não recebemos. Foi o que nós aprendemos na semana passada. E aí a gente começa a entender o quê? Está demorando a resposta, está demorando a bênção chegar, alguma coisa acontecer, até cair a ficha de que nós não estamos orando de acordo com a sua vontade. Quando a gente muda nosso direcionamento, nosso foco, a nossa petição, para que a nossa oração glorifique a Deus, aí sim as coisas começam a mudar. Por quê? Porque Deus tem prazer em atender os seus filhos. Poxa, mas está demorando tanto, eu estou numa luta tão grande, está tão difícil. Irmãos, Deus sabe o que faz. Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua cuidando de tudo. E Ele está cuidando de você. Por pior que seja a sua situação, Deus está cuidando de você. E eu tenho notado, visto, vivido, às vezes até com pouca fé, de verdade, irmãos. Às vezes eu também penso, eu também sinto igual vocês. Às vezes que tipo assim, poxa, por que não está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo que a resposta não vem, que a bênção não chega? O ímpio está lá prosperando, o ímpio está conseguindo isso, o ímpio está conseguindo aquilo, e nós aqui orando, buscando a face do Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor, e às vezes a resposta não vem, não chega. Persevere, irmãos. Persevere, porque a perseverança nos leva mais perto do Senhor. E estarmos perto do Senhor faz-nos enxergar as coisas de uma maneira diferente. E na hora que a bênção chegar, será um motivo maior ainda de alegria. Um exemplo aqui que nós vamos ver. Deus sempre está aberto a nos atender de acordo com a sua palavra, de acordo com a nossa sabedoria em pedir, quando nós estamos nos relacionando com Ele através da sua palavra. E aí a gente pode ver até um exemplo aqui, ó. Qual o pai que um filho de 10 anos pede uma moto de 1000 cilindradas ou um carro muito potente e esse pai lhe dá? Nenhum pai em sã consciência vai fazer uma coisa dessa, certo? Por quê? Porque ou essa criança não vai fazer nada com o carro, ou se fizer, pode acontecer um acidente muito grave, não é isso? Então, assim, um pai não vai atender um pedido de uma criança de 10 anos, uma situação dessa natureza, porque é loucura. Então, às vezes, nós estamos pedindo coisas para o Senhor, nós estamos buscando coisas do Senhor. Aqui, esse capítulo está tratando disso, que são coisas para o nosso próprio deleite. E aí isso vai nos levar a alguma consequência trágica. E por isso que muitas vezes Deus não vai ouvir. Queridos,
Quando pedirem algo para Deus, saibam que Ele vai conceder se for o melhor para a sua vida. E caso não seja, pode ter certeza que a princípio ficaremos tristes. Mas quando Deus, após ter nos preparado, der o que realmente é o melhor para a nossa vida, então entenderemos o porquê Deus não deu antes o que pedimos, né? Lembre-se que, como estudamos a semana passada, precisamos pedir as nossas súplicas devem chegar ao Senhor de acordo com a sua palavra, né? Para que chegue lá nos ouvidos de Deus as nossas súplicas, que chegue com um som que Ele possa realmente ouvir. Estou me lembrando aqui de uma coisa importantíssima. Lembram que a gente sempre fala que Deus nos vê, nos ouve, nos enxerga através de Cristo? Por Cristo, por meio dele. Se não é o sangue de Jesus, nós não temos acesso a Deus. Ele não consegue nos ver. Se não passar por Jesus, Ele não nos enxerga, Ele não nos vê. Então, a nossa súplica deve ser agradável, porque deve passar pelo filtro de Cristo. Vocês estão me entendendo? Tudo na nossa vida deve ser adoração. Tudo da nossa vida deve glorificar o Pai. E nós glorificamos o Pai no Filho. Tá? Uma outra coisa que o livro vai nos ensinar também, sobre a dádiva que inclui tudo. A dádiva que inclui tudo. E o texto que ele usa é o texto de Lucas 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora a coisa está começando a melhorar ainda mais. Por quê? Porque nesse ponto Jesus vai nos ensinar que a principal e a melhor das dádivas é o Espírito Santo. Ou seja, se nós temos o Espírito Santo, todas as outras bênçãos vêm junto. Por quê? Porque nós, cheios do Espírito Santo, nós vamos saber pedir. Olha aí. Uma coisa é pedir com consciência, e outra coisa é pedir sem consciência. Uma criança de 10 anos que pede um carro para o pai, e o pai lhe dá, totalmente desconscientizado. Agora, usando a mesma analogia, uma criança de 10 anos vai pedir o quê? Hoje mudou, né? Hoje vai pedir um PlayStation já, né? 10 anos já está... Não? É? Uma criança de 10 anos já pede um PlayStation. Não, vamos pedir uma coisa, tá bom, olha lá. Uma criança de 10 anos nos dias de hoje vai pedir brócolis. E o pai vai lhe dar brócolis. Isso é pedir com consciência. Isso é uma coisa que é aceitável. Eu usei um exemplo real, gente. É o exemplo da minha filha. Ela pede coentro. Ela pede brócolis. Por incrível que pareça, tem alguém em casa que saiu fora do normal. Porque o normal é comer bastante, né? Ela é brócolis, né? E coentro. Então, assim, uma criança na sua fase, na sua idade, vai pedir o quê? Com 8 anos. Boneca, eu quero brincar de boneca. Isso é um pedido plausível. Ah, mas eu quero um carro para uma criança de 10 anos. Não dá. Então, assim somos nós. Agora, trazendo uma aplicação para a nossa vida. Uma pessoa com o Espírito Santo, o Espírito de Deus nas nossas vidas, saberá o que pedir a Deus. Olha o que Tiago diz lá. Vocês não recebem porque pede errado, pede mal. Agora nós estamos aprendendo, então, o que pedir. Ora, Espírito Santo, me ajude, então, a pedir. Me ajude como pedir. Quando nós estamos orando ao Senhor, cheios do Espírito Santo, a gente já sabe, já começa a entender um pouquinho o que vai chegar aos ouvidos do Senhor de uma maneira interessante. Tipo assim, Deus pode olhar para nós? Vou pensar a respeito. Você pode olhar, isso daí é um pedido até que plausível. Vamos analisar. Aí acho que ele manda lá para o balcão de aguarda, né, de análise e vai. Mas assim, Deus começa a olhar. Por quê? Porque aí passou pelo crivo. Nós não vamos pedir de maneira equivocada.
Pensa o povo lá no mundão, o povo sem o Espírito Santo. Eles pedem um monte de coisa, não pede? Pede bastante dinheiro, bastante empresa, bastante não sei o quê. Para quê? Para vãs utilidades. Para besteira, para vaidade, para o ego. Né? A gente vê isso daí. E aí, em que essas vidas edificam ou glorificam a Deus? Em que os pedidos que eles fazem vão edificá-los? Né? E edificar o corpo de Cristo? Em nada. Aí entra o que Eclesiastes diz, né? Isso é tudo vaidade. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, porque ele fala muito disso, que tudo que está embaixo do sol é vaidade. Se não houver o Senhor na nossa vida, é tudo vaidade, é correr atrás do vento. É trabalhar de sol a sol, 7 dias por semana, para quê? Para nada. Mas não é gostoso a gente poder trabalhar 7 dias por semana que seja, mas de acordo com a vontade do Senhor, podendo desfrutar do que o Senhor te der, do que o Senhor permitir que você tenha. Olha que bênção. Isso é fantástico. Bom, enfim, a melhor dádiva que um homem e sábio pai pode considerar um filho na terra é seu próprio espírito. Este é o grande objetivo de um pai na educação. Por exemplo, reproduzir em seu filho a sua própria disposição em caráter. Meu pai, eu sou pai. Vamos usar outro pai de exemplo. Benedito, meu querido Benedito, que é pai. O que você quer para o seu filho mais velho? Que ele seja um trabalhador, tenha bom caráter, seja honesto, arrume uma boa esposa, não é isso? Pague suas contas. Você quer tudo de bom e do melhor para o seu filho, não é isso? E aí ele vai olhar para você e vai se espelhar em você nisso. Porque não adianta também você querer tudo isso para o seu filho, mas você não faz nada disso. O filho não vê, né, o pai levantando cedo para trabalhar, o filho não vê o pai dobrando o joelho para orar, o filho vê um monte de gente cobrando toda hora lá na porta. Está errado. Então nós geralmente desejamos no nosso filho algo bom. Que é, eu sou bom, mas eu quero que meu filho seja melhor, não é isso? E à medida que ele cresce, ele vai vendo isso, ele vai adquirindo e ele vai atrás. Isso daí, olha aí, isso daí também faz parte do relacionamento pai e filho. Essa verdade naturalmente nos leva a pensar que essa primeira e principal dádiva de Deus deve ser o primeiro e principal objetivo de toda oração. Buscarmos o Espírito de Deus na nossa vida. Sermos como Ele é, impossível. É até herético eu falar uma coisa dessa. Mas buscarmos no modelo que Ele nos deixou, no modelo que Jesus nos deixou, sermos o mais parecido com Cristo possível. Como Paulo diz, né? Sedes meu imitador, como eu também o sou de Cristo. É isso. Não é impossível. Paulo era homem assim como eu e você, tinha os problemas assim como eu e você, devia assim como eu e você, tinha problemas financeiros assim como eu, e assim vai, né? Então, assim, ele tinha todos os problemas que nós temos. Aliás, aí a gente pode dizer que até um pouquinho mais, porque hoje aqui no Brasil, nenhum de nós é perseguido, nenhum de nós é preso, espancado, agredido por causa do Evangelho. Né? Então, nós ainda estamos melhor do que Paulo. Mas Paulo também passou por tudo isso, e o que ele diz? Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Então, assim, a gente pode buscar, procurar viver uma vida de santidade, uma vida perseverando em oração, uma vida cheia do Espírito Santo, onde, através do Espírito Santo, aprenderemos a colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Amém? Uma outra coisa muito boa que o Espírito Santo tem para nos ajudar aqui. Por meio dos vários dons que o Espírito Santo tem para nos dar, para dispensar, ele preenche cada necessidade do cristão. Certamente o Filho de Deus necessita somente de uma coisa para ser capaz de viver como filho: ser cheio do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, o resto a gente consegue tirar. Por quê? Porque por mais que demore a resposta do Senhor, o Espírito Santo vai nos ajudar a carregar esse peso. O Espírito Santo vai ajudar-nos a trabalhar a ansiedade por essa demora. Até porque, para nós pode ser longa a espera, mas para o Senhor não é. E Deus está trabalhando
em favor dos seus filhos. Não tenha dúvida disso. O Pai está simplesmente ansiando por dar o Espírito a nós, se tão somente o buscarmos, pedirmos e o buscarmos com verdade e sinceridade. Como filhos de Deus, já recebemos o Espírito, mas ainda necessitamos pedir e orar por seus dons e operações especiais à medida que necessitamos deles. Nós já temos o Espírito Santo. Isso é fato. Mas é bíblico pedirmos pelos dons do Espírito. Tendo o Espírito, tendo os dons do Espírito, todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades perderão tamanho peso que nós temos hoje, que nós carregamos hoje. Porque, como dissemos no começo, a ansiedade tem sido o mal do nosso presente século, né? E é interessante vermos que quando nós quando nós oramos a Deus, buscamos a Deus com o entendimento, né? Quando nós oramos com o entendimento, cheios do Espírito Santo, a nossa oração chega ao Pai, porque o próprio Espírito Santo é o nosso intérprete. O próprio Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele faz o meio de campo. Porque muitas vezes, o que Paulo fala? Que às vezes a gente não sabe nem orar. Mas, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Tem santo aqui essa noite? Amém. Então o Espírito Santo intercede por nós nas nossas súplicas, quando chegam aos céus. Irmãos, não vamos ficar mais ansiosos do que já estamos. O Senhor, por mais que para nós haja a demora, o Senhor está trabalhando por cada um de nós. Portanto, não desanime, persevere, insista. Olha o que diz o outro ponto do livro. Vai falar sobre a importunação, sobre a persistência, perseverança. Perseverem em oração. Quando nós perseveramos em oração, nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos, nós geramos intimidades. Já pararam para pensar nisso? Quanto mais nós andamos juntos, mais nós criamos intimidades. Como podemos caminhar com o Senhor? Em oração, na palavra, persistindo, insistindo, buscando. Olha o que diz lá em Lucas 11. Dá para enxergar aí? Legal, dá, né? Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos já estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Aí Jesus diz, né? Embora ele não se levante para dar o pão a seu amigo Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Sabe o que é importunação, né? É ficar, me dá, sabe, criancinha? Me dá, eu quero, me dá, eu quero. É isso. Busque a Deus, persista, busque a Deus. Aqui Jesus está dizendo nessa parábola justamente isso. Às vezes, a gente não quer, a gente pede numa boa, e aí vem uma resposta negativa. Às vezes vem a gente pede numa boa, a gente ora ali, né? Ou a gente quer estudar inglês, como eu disse, a gente quer aprender inglês, mas não quer estudar. Então a gente deixa quieto e tal. Mas quando a gente insiste, uma hora vai aprender, não é isso? Com Deus, Deus se agrada disso, né? Deus se agrada disso. Às vezes a gente ora e não recebe de imediato, né? A gente não recebe de imediato. Mas Deus, ele tem prazer em que nós insistamos com Ele. Por quê? Porque Ele quer estar com a gente. E aí o texto está dizendo justamente isso.
Se o teu amigo não lhe der por causa da hora e tal, ele vai acabar lhe dando de tanto que você insistiu. Então, assim, irmãos, persista. A lição de hoje é persistir, né? Persistir, perseverar, porque o relacionamento com Deus com certeza melhorará. Como já falamos, Deus quer nossa total dependência dele, quer a nossa persistência. E agora vamos ver que Deus também não quer que oramos somente por nós mesmos, mas pelos que sofrem ao nosso redor. Agora nós estamos também entrando num outro ponto. Além de perseverarmos na oração pelos nossos pedidos, Deus também se agrada quando nós intercedemos pelos que estão ao nosso redor. Não seja egoísta, ore pelas pessoas. Isso conhecemos como intercessão. Lembre-se que nós também, como nós acabamos de ler, temos um intercessor junto ao Pai, um intercessor de peso, que é o nosso, que é o Espírito Santo, né? Deixa eu correr um pouco aqui. A verdadeira intercessão, de acordo com o texto que nós lemos em Lucas, o amor que busca ajudar os necessitados ao nosso redor. Olha lá, um amigo procurou-me, alguém o procurou. A necessidade que insiste em clamar. Olha, e eu não tinha nada para lhe oferecer. Aí ele confia que, ao buscar você, né, a esse amigo bater lá na sua porta. Renato, eu preciso 3 pãezinhos aí para dar para o vizinho aqui que chegou de viagem. Isso é o que? A confiança, é despojar uma confiança de saber assim, opa, com alguém ali eu posso contar. Me empresta esses 3 pães. Num primeiro momento, a gente vai na confiança de que vamos receber. Quando nós oramos, nós não confiamos que vamos receber. E às vezes vem uma recusa ou a demora. E aí o que acontece? O ponto 5, aí, a perseverança que não aceita a recusa. O versículo vai dizer, né, por causa da importunação, você vai ser atendido. Então, voltando ao texto. Deus quer que nós insistamos com Ele, pela sua causa, pela nossa própria causa, mas também não se exclua de orar pelo próximo, né? De orar por uma terceira pessoa. Que a recompensa desse tipo de oração virá, né? Ele dará tudo do que você tiver necessidade. Esse ponto é interessante vermos. Esse ponto é interessante notarmos que Ele dará tudo o que tivermos necessidade. Às vezes o que pedimos, nós pedimos por nosso prazer, não pela nossa necessidade. Poxa, mas e quando nós oramos, entendemos que estamos orando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e o que eu estou orando, o que eu estou pedindo é justo. Por exemplo, vamos ser práticos? Vamos ser práticos. Por exemplo, estou pedindo oração para o Giovanni arrumar um emprego. Né? Está demorando, já tem um tempinho que ele está desempregado e tal. Poxa vida, a resposta não está vindo de imediato. O que a gente quer? Eu orei agora à noite, são 9h30, eu orei. Amanhã cedo eu quero que alguém ligue para ele. Giovanni, e olha só a minha exigência. Giovanni, eu tenho aqui uma ótima empresa para você trabalhar, com um salário de R$10.000 e você já vai ser chefe. Bicho, nunca trabalhou na vida e já vai ser chefe com salário. Espera aí, vai dar certo isso? Não vai. Né? Mas sabendo, Senhor, vamos lá, arruma um emprego para o Giovanni, é o primeiro emprego dele. Né? Então, uma hora Deus vai responder. Claro que também o cidadão tem que mandar um currículo, né? Orar também, fazer alguma coisa, que não é tudo que cai assim de mão beijada, não é? Mas tem que fazer. Agora, quando nem sempre vem a resposta de imediato, olha lá. A única coisa por meio da qual o homem pode honrar e alegrar a Deus é a fé. Então, a intercessão faz parte do treinamento da fé. A intercessão faz parte de um treinamento. E nem todo treinamento é agradável. Vai exigir esforço, né? Eu falei do inglês aqui. Para eu poder aprender inglês, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar e tal. E isso nem sempre é agradável. Mas isso faz com que a minha fé
alegre o Senhor, faz com que a minha fé cresça. Há 14 anos atrás, quando eu entrei no hospital morrendo lá, passando mal, morrendo, Deus chamou a família, Deus fez um rebuliço na família, com os amigos, com familiares e tal. Eu não tenho dúvida que a nossa fé, aquelas duas que estavam ali, que passaram por tudo, a fé delas era uma quando o meu hospital ligou para a Renata. Renata, vem para cá que seu marido está morrendo. A fé dela era uma. 40 dias depois de tudo que ela viveu com o Senhor, no deserto, lá no hospital, eu tenho certeza plena que não só dela, mas da minha sogra, dos meus pais, dos familiares, de todo mundo que acompanhou, eu tenho certeza que a fé é outra. Por quê? O deserto, o treinamento, faz com que a nossa fé cresça, faz com que a nossa fé expanda, e isso vai fazer com que todo o sofrimento que passamos, todas as necessidades que passamos, todos os apuros que estamos enfrentando nesse momento, nós aprendamos e cresçamos, né? E tudo isso vai, no final das contas, na hora que a bênção chegar, tudo isso vai ter valido a pena. A gente vai parar um dia para sentar com o Fernando um dia, daqui um tempo lá na frente, e nós vamos rir de tudo que nós já conversamos. Eu vou contar minhas histórias, você vai me contar as suas, Givanildo vai me contar as suas, e nós vamos rir e falar, nossa, a gente pensou que chegamos no fim do túnel, que nunca ia se resolver, e olha onde nós estamos hoje, Deus nos abençoando. Irmãos, nesse momento talvez nós não estamos enxergando a bênção gigantesca que está para chegar, por aqui está para acontecer, alguma coisa está para acontecer. Ora, o que diz Hebreus sobre a fé? A fé das coisas, certo? Então vamos lá, a fé é a prova das coisas que não se vê. Então eu não estou vendo, meu Deus, mas é a certeza de que nós vamos chegar lá e ter o que nós esperamos de acordo com a vontade dele. Então, a luta é grande, mas a vitória será maior ainda, não tenha dúvida disso. Vamos lá. A intercessão faz parte do treinamento da fé. Aí a nossa amizade com Deus é provada. Aí se vê a amizade com o real necessitado é real, a ponto de gastar tempo e sacrificar meu descanso para sair meia-noite e não descansar até que eu obtenha para o meu amigo aquilo que preciso. É aí que eu vou ver o meu relacionamento com Deus se é verdadeiro. Muitas vezes, eu não estou dizendo que Deus nos prova o tempo todo, né? Mas muitas vezes Deus nos prova para nos aprovar. Lembram-se da história de Jó. Jó, um homem próspero que tinha tudo, perdeu tudo e ainda assim, em momento algum, se rebelou com Deus. Né? Ainda assim se rebelou com Deus. Foi provado e foi aprovado. Irmãos, se estamos passando pela prova, como diz aquele cantor Lázaro, vamos passar pela prova passando pela prova dando glória a Deus. Não é isso que ele canta? É isso, se tem que passar dando glória a Deus, vamos passar dando glória a Deus. Porque uma hora essa prova acaba. Aí se vê a amizade com Deus, se é tão transparente que posso depender dele para ele não me mandar embora e, portanto, orar até que ele me responda. Finalizando, irmãos, vamos perseverar. Apenas perseverar. É fácil? Não. Mas é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer a nossa total dependência dele. Deus quer que nós oremos por nós, mas também que nós oremos pelos que sofrem ao nosso redor. A verdadeira intercessão é essa. É eu pedir por mim, junto ao Pai, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, mas eu também olhar para as pessoas que estão ao meu redor e clamarmos e pedirmos também por essas pessoas. Como vamos saber se estamos pedindo de acordo com a vontade dele? Nós sabemos porque o Espírito Santo enche as nossas vidas. E quando nós oramos ao Senhor com as nossas vidas diante dele, cheios do Espírito Santo, através do Espírito Santo nós sabemos o que pedir. E por isso pediremos da forma correta. E se ele demorar a atender, é porque nós estamos no processo de treinamento. E com certeza, nós não temos nada a perder se estamos em treinamento com o Senhor.
A oração pode ser usada de duas maneiras. Uma é obter a força e bênção para a nossa própria vida, que isso é uma grande bênção. A outra é a intercessão, em que a oração é o poder real que um filho de Deus exerce nos céus em favor de outros e até mesmo do reino. Mas nem sempre será de imediato. A única coisa por meio da qual o homem pode honrar e alegrar a Deus é a fé. A intercessão faz parte da escola de treinamento da fé. Aí a nossa amizade com os homens e com Deus é provada. Que profundo mistério celestial é o da oração perseverante. Porque a gente ora achando que nós não estamos vendo. A gente ora achando que Deus não está respondendo. Mas quando a bênção chega, aí a gente chega até a se arrepender do que pensamos enquanto Deus estava trabalhando por nós. Ele nos treina na escola da resposta demorada, para que descubramos, para que nós possamos exercer a nossa fé, para que possamos exercer a nossa perseverança, ficarmos calejados. Existe uma fé que vê a promessa e a abraça, porém não a recebe. Hebreus 11:13. Nós vemos lá em Hebreus relatos de homens que viveram uma vida orando e esperando, mas não viram o cumprimento da promessa. Quantos de nós conhecemos histórias aqui de pessoas que nós oramos por uma determinada situação, por uma cura que não veio, mas essa pessoa foi salva através da sua intercessão, através da sua oração. Isso valeu a pena. Quantas vezes eu conheço histórias de pessoas que orou pela conversão do pai, do filho, pela vida inteira, morreu e essa pessoa se converteu 10 anos depois da morte daquele que orava. Né? Então, assim, haverá situações que nós não veremos, não obteremos a resposta, não haveremos, mas isso não quer dizer que Deus não está te ouvindo, isso não quer dizer que Deus não está respondendo. A prova da fé, ela é mais preciosa do que o ouro. A fé agarra e segura a promessa até que receba o cumprimento daquele que reivindica em uma fidelidade viva no invisível e vivo Deus. Por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, isso fortalecerá e crescerá a nossa fé. A princípio, não é nada tão estranho para nós como o fato de Deus realmente exigir a oração perseverante, que deva existir de fato necessidade espiritual por importunação. O Senhor se alegra da nossa insistência, da nossa perseverança. Irmãos, se a situação está difícil, dobre seus joelhos e ore. Persevere, persevere, persevere e insista. Amém?